boa tarde. Eu queria, antes de mais, agradecer o convite à Ordem dos Economistas para estar presente nesta conferência e tentar apresentar, então, algumas grandes linhas sobre inovação e as oportunidades atuais em aquicultura. A apresentação incidirá num breve resumo da situação atual e dos principais desafios que são enfrentados pelo setor aquícola neste momento, apresenta legislação e financiamento europeu, a inovação, offshore e as conclusões. Ora bem, o que nós sabemos agora é que a produção em aquacultura tem vindo a aumentar significativamente a nível mundial. Temos um aumento de cerca de 7% ao ano. No entanto, a aquacultura a nível europeia tem aumentado apenas 0,5% ao ano, tem-se mantido relativamente estátil. O que é surpreendente, sabendo, por outro lado, que a Comunidade Europeia neste momento importa cerca de 65% do pescado que consome. Ora bem, então o que é que se passa? Porque é que a Comunidade Europeia não consegue acompanhar a tendência mundial, sobretudo sabendo nós que há um grande aumento, uma grande procura interna e, por outro lado, a Comunidade Europeia tem toda a tecnologia e formação necessárias para a produção. De facto, a Comunidade Europeia é não só líder em tecnologia e investigação, tem uma base empresarial forte com boa formação, tem elevados padrões de qualidade, tem uma grande diversidade de sistemas aquáticos e de condições climatéricas, Ora bem, então quais são os desafios? O que é que está a travar este aumento da produção na Comunidade Europeia? Por um lado, temos o grande desafio de que a Comunidade Europeia importa ainda 1,6 milhões de toneladas. Outro é que o consumidor europeu é um consumidor exigente, portanto é necessário fornecer um produto de elevada qualidade a um preço acessível. É necessário, igualmente, assegurar o mínimo impacto ambiental da aquacultura, respeitar as condições de bem-estar animal e de saúde e bem-estar animal, tentar desenvolver e integrar as novas tecnologias ao longo de toda a cadeia de valor, promover o desenvolvimento económico a cada nível desta mesma cadeia de valor e garantir a formação e o desenvolvimento de competências dos profissionais do setor, bem como tentar atrair novos profissionais qualificados. Ora bem, estes são os desafios, isto é, aquilo que nós temos para já como desafio, como ponto a suplantar. Quais são as grandes oportunidades da Comunidade Europeia e de Portugal em particular? O mercado. E, como eu disse, não só temos uma elevada procura, portanto, do mercado interno, como ultimamente há uma procura cada vez crescente do mercado mundial pelos produtos da aquacultura europeia, muito pela reconhecida qualidade e segurança destes produtos. Temos também, somos um dos líderes da investigação e inovação neste setor e, claro, o contexto de desenvolvimento socioeconómico europeu. Ora bem, agora só para dar uma breve, porque já várias coisas destas foram faladas durante a apresentação da legislação e do financiamento europeu. E tenho a salientar a política comum de pescas, de que já foi falada esta manhã, portanto, a Organização Comum dos Mercados para a Pesca e a Aquacultura e, essencialmente, o Fundo Europeu Marítimo e para as Pescas, que, no fundo, é o instrumento financeiro para o apoio e implementação da CFP e da COM. Então, só para dar uma breve ideia, o EMF, para o período de 2014 a 2020, portanto, pretende acompanhar a implementação da política comum de pescas com os recursos financeiros necessários, com, é lógico, uma focalização nas comunidades dependentes das pescas, mas também com o objetivo de dar um grande impulso à aquacultura europeia. Só agora para tentar estabelecer uma breve relação entre, portanto, várias entidades e várias estratégias de que ouvimos falar esta manhã, portanto, qual a relação entre a Estratégia Europa 2020, portanto, a Estratégia de Crescimento da Europa para os próximos 10 anos, e o EMFF. Ora bem, o EMF suporta e está em linha com 3 grandes objetivos temáticos da Estratégia Europa 2020. A promoção de emprego e de mobilidade de trabalho, e, sobretudo, o suporte e o apoio à competitividade dos setores da pesca e aquacultura, para além de, exatamente, ter na intenção a proteção do ambiente e da gestão efetiva dos recursos, eficaz dos recursos.
Ora bem, então no que diz respeito particularmente à aquacultura, em que é que estas duas estratégias, quais são as grandes linhas com que tencionam impulsionar e dar este impulso à aquacultura europeia e portuguesa? Ora bem, portanto, temos primeiro o crescimento e o emprego, com um encorajar de novos aquacultores, o investimento no capital humano, através do apoio, quer a nível administrativo, de consultadoria, quer a nível de formação contínua, a nível de inovação e novas formas de aquacultura, e aqui temos o offshore, que eu gostaria de falar um bocadinho mais à frente, a aquacultura não alimentar, e neste caso temos, por exemplo, a produção de algas para a indústria farmacêutica ou a indústria cosmética, novas formas de receita, de rentabilização, através de uma aquacultura multifuncional, e como exemplo temos, por exemplo, a relação com os parques eólicos offshore, da aquacultura com os parques eólicos offshore, e a valorização do produto através, entre outros, de estratégias de marketing e venda direta. Outros dois pontos seriam a sustentabilidade ambiental, portanto, aumentar o potencial dos locais de aquacultura através de um planeamento, ao mesmo tempo, estrutural, ambiental e de infraestruturas para as zonas aquícolas, promover uma aquacultura com elevados níveis de proteção ambiental e quando abordamos os riscos para a saúde e bem-estar humano e animal, preconiza-se o desenvolvimento de códigos de boas práticas, de códigos de conduta para biossegurança e saúde animal, bem como a necessidade de facilitar o acesso aos seguros de stock. Agora, muito brevemente, só para dar uma ideia relativa às medidas de mercado, portanto, teríamos a valorização dos produtos, o apoio às organizações de produtores e realmente dentro do MFF será dada prioridade às ações coletivas, portanto, todas aquelas que impliquem uma organização de produtores e, relativamente agora à Madeira, ao caso contrário da Madeira, temos as regiões periféricas, das quais a Madeira faz parte e, como foi dito já hoje de manhã pelo Sr. Secretário de Estado do Mar, estão previstas compensações excepcionais para os custos adicionais relativos aos produtos da pesca e aquacultura nessas regiões periféricas. Ora bem, então entrando agora no campo da inovação. Eu queria dividir este campo em três grandes linhas. A diversificação, que passaria então por uma diversificação das espécies produzidas, que tivesse, obviamente, em conta as exigências do mercado e privilegiando as espécies indígenas, o domínio do ciclo de vida da espécie, ou seja, para qualquer produção seja eficaz, tenha sucesso, é necessário que haja um domínio do ciclo de vida de todas as etapas da produção dessa espécie e o aumento da produção de algas. Temos depois os diferentes tipos de operação e escalas, como por exemplo a aquacultura offshore, os sistemas integrados da aquacultura, uma integração, e aqui mais é um caso bem adequado ao setor particular da Madeira, a integração com o setor do ecoturismo e a sustentabilidade ambiental. No que diz respeito à valorização do produto, cada vez mais temos o produto final, a transformação produto final, os aditivos de alto valor, as diferentes estratégias de marketing e temos também, por um lado, a certificação e a denominação de origem orgânica. Portanto, tudo 4 linhas para a valorização do produto. Ora bem, então, em global, o que é necessário dentro deste tema será, sem dúvida, um investimento e um apoio à investigação relevante para o setor, uma promoção da multidisciplinaridade. É importante também que se faça a transmissão desse conhecimento para o setor, portanto, que haja uma transmissão do conhecimento obtido, a atração de novos profissionais e será importante também conseguir um bom balanço, um bom equilíbrio entre os elevados padrões de qualidade e a economia. Focando-nos agora, então, no caso particular dos diferentes tipos de produção e mais, talvez, adaptado no contexto da Madeira à aquacultura offshore. E eu queria, então, dar só, para finalizar, como exemplo, um caso muito concreto de uma produção em aquacultura offshore de bivalves no Algarve. Ora bem, então nós aqui temos o caso, as principais áreas de produção são em Sagres, Lagos e na Armona. E na Armona temos o que nós chamamos a APA, portanto, que é uma zona piloto de produção aquícola da Armona e que contém uma área de 34 hectares, com uma capacidade para a produção de bivalves de 4.000 toneladas por ano. E tem depois na zona mais perto de Sagres as empresas Testa e Cunha,
com uma área de 16 hectares, uma capacidade de produção de 9.000 toneladas por ciclo, a Finisterra, com uma área de 33 hectares e uma capacidade de produção de 2.000 toneladas por ano, e a Ostracultura e Mexicom juntas, com uma área total de 9 hectares e uma capacidade de produção de 2.000 toneladas por ano. Ora bem, então centrando-nos agora na zona piloto da aquacultura da hormona, utilizando isto como um case study, como um exemplo. A zona piloto da aquacultura da hormona inicialmente estava prevista para 30% de produção de bivalves. Eu acredito que esta percentagem vai aumentar porque temos tido ultimamente vários pedidos, várias solicitações por parte dos detentores de lotes para transformação das licenças de produção de peixes para a produção de bivalves. Cada área apresenta cerca de 8 hectares de área útil e, neste momento, temos apenas uma companhia já a operar a 100%, cuja produção corrente é de 100 toneladas por ano, mas cuja produção expectável, quando estiver em velocidade de navio, será de 1.500 toneladas por ano. E estão, neste momento, licenciados 10 projetos para a produção de bivalves. Ora bem, então aqui, e porque eu acho que seria talvez um caso interessante para a Madeira, a parte da produção offshore de bivalves, quais são os sistemas mais utilizados? Temos a produção em longlines, portanto, são sistemas de cordas submersíveis adaptadas ao hidrodinamismo da zona, são apropriadas à produção da maior parte das espécies com interesse comercial, portanto, as espécies com maior interesse para o local, são de fácil manutenção e com uma capacidade de expansão. E temos os Smart Lines, portanto, corresponde à segunda imagem, que é um sistema mais adaptado à produção de mexilhões, que resiste a zonas de grande hidrodinamismo, é conhecido por produzir mexilhões de maior qualidade, o que pode ser justificado realmente pelo fato das Smart Lines ficarem essencialmente nos primeiros 5 metros da coluna d'água, portanto, uma zona com maior nutrientes, com maior quantidade de nutrientes, são de fácil manipulação e geram um menor stress aos mexilhões, no sentido em que a maior parte da manipulação pode ser feita por máquinas e dentro de água, baixos custos de manutenção e têm um reduzido impacto ambiental e visual. Quais são então as principais espécies produzidas? E estamos a falar de espécies, claro, com interesse comercial, quer para consumo local, quer para exportação. No caso das ostras, temos as crassostreia, ou ostras rugosas, e as ostreia, ou ostras planas. Esta produção depende dos juvenis provenientes dos bancos naturais e de maternidades estrangeiras. Aqui estará um ponto em que seria importante também, para a inovação e para o futuro, pensar em termos nós próprios, em Portugal, e quando falo Portugal continental, Madeira, temos a capacidade de deixar de estar dependentes desta produção de juvenis das maternidades estrangeiras. No que diz respeito ao mexilhão, a produção depende dos juvenis capturados nos bancos naturais e da captação local, e a vieira, neste momento, a produção depende exclusivamente dos juvenis provenientes de maternidades estrangeiras. Ora bem, então, em conclusão, eu acho que existem várias oportunidades para a indústria aquícola europeia, portuguesa, quer seja a grande procura por parte do mercado, quer seja o fato de existirem os recursos a nível regional, a tecnologia, a investigação e ativos locais favoráveis. Por outro lado, neste momento existe um financiamento estável e favorável da União Europeia através do EMFF. Nós possuímos as capacidades nacionais e sítios de demonstração para a aquacultura offshore. E, bom, só para terminar, como diria a comissária Maria Damanaki, tendo tudo isto em conta, se a aquacultura não existisse, teria seguramente de ser inventada. Muito obrigada pela atenção.